Richarlison no Mengão. Flamengo divulga a lista com desfalques para a estreia na Libertadores. O clássico contra o Vasco em São Januário pode ser com torcida única. E vamos falar também do sistema de reciprocidade implementado pelo Flamengo. Essas e outras notícias do Flamengo para você agora. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, dá uma moral para outro flamenguista como você, até para motivar o nosso trabalho aqui. Em troca, você vai receber as notícias resumidas do dia a dia do Flamengo. Um resumão para você não precisar ficar perdido na internet buscando as notícias do Flamengo. O seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí abaixo no YouTube, é totalmente de graça e se inscreve aqui no canal. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo treinou normalmente nesta quarta-feira. O treino dessa vez foi às 7h30 da manhã, porque depois do almoço o Flamengo embarcava para a Venezuela. Na verdade, o Flamengo está embarcando para Manaus, né? Embarcou para Manaus, lá vai reabastecer o avião e depois vai para a Venezuela, desce numa cidade próxima ao local do jogo desta quinta-feira e viaja de ônibus mais 1 hora de viagem. O Flamengo deve estar chegando lá mais ou menos umas 8 horas da noite do horário local, 9 horas no horário de Brasília. Porém, antes do Flamengo embarcar, o Flamengo divulgou uma lista com os jogadores que vão junto da delegação e muitos nomes de fora. Essa lista causou muita surpresa, porque alguns nomes que não estavam lesionados não vão para esse jogo, como é o caso de Wesley, do Gerson e do Plata. O Flamengo, inclusive, divulgou o motivo pelo qual esses jogadores não estão viajando. O Wesley, por exemplo, que jogou 100 minutos nessa data FIFA aí pela seleção brasileira, ele tá com desgaste e mialgia. O Gerson, como a gente sabe, está se recuperando, não teve lesão com a seleção brasileira, mas tem um desgaste físico e também não vai para o jogo. O Plata, que tem aí 3 situações, né, distintas e até estranhas para um jogador, como fadiga generalizada, faringite e febre. Ou seja, ele que jogou 180 minutos pela seleção do Equador nessa data FIFA, os 2 jogos ele foi do início ao fim, então se desgastou ao ponto de baixar a imunidade e ter aí problemas de inflamação e febre, né? E também está fora do jogo. A gente sabe que o Arrascaeta já não ia para esse jogo, assim como o Danilo. A notícia boa fica por conta do Léo Pereira, que continua sentindo dores, né? Mas viajou, sofreu uma pancada no jogo contra o Inter, mas não foi uma lesão. O Flamengo continuando fazendo esse controle de cargas aí que começou no Campeonato Carioca. Só para você ter uma ideia, o Flamengo fechou o primeiro trimestre de 2025 com o maior número de lesão dos últimos 5 anos. Foram 9 lesões só nesses 3 primeiros meses do ano, né? 8 só na posterior da coxa. Lesões aí que afetaram mais da metade do time do Flamengo. Em 2024, por exemplo, foram só 3 lesões. Em 23, 4. Em 22, 3 lesões. Em 21, que foi o maior número de lesões, foram só 5. Então, dessa vez, foram 9. O Flamengo precisa rever isso. O Flamengo que mudou o seu departamento médico. Claro que não é uma culpa exatamente do departamento médico, mas isso faz parte de um planejamento. E o Flamengo não pode ficar sem jogadores importantes como esse em jogos decisivos, em jogos importantes como na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo precisa rever isso para isso não vir a atrapalhar o planejamento do time. Ainda é uma estreia na Libertadores contra um time menor, mas o Flamengo não pode dar moles, empatar, por exemplo, né? Vamos falar agora da notícia mais importante aqui do vídeo, que é a polêmica do dia aí, muita gente falando de Richarlison no Flamengo, a possibilidade dele ser o novo camisa 9 do Flamengo. Tem muita gente a favor, muita gente contra, porque tá esperando o Pedro voltar. A gente tem que ter muito cuidado, porque o Pedro ele não vai voltar e vai jogar os 90 minutos de cara. Ele vai voltar gradativamente, entrando no final dos jogos, né, ganhando cada vez mais ritmo de jogo, porque existe uma preocupação de relesão. Muita gente aí, especialista, falando que o Pedro não deveria voltar antes de 10 meses, voltar como 7 meses, né, que ele tá voltando. Por quê? Porque existe a possibilidade dele se lesionar justamente em outros músculos, né? Em outras situações, como músculos, por exemplo, já que ele tá há um tempo sem jogar. E aí, por outro lado, gente defendendo que então o Richarlison seria uma boa contratação para o Flamengo. A verdade é, o Richarlison não está à venda, mas, obviamente, é um jogador que o Tottenham aceita negociar, porque vale cifras, né? O Tottenham também
precisa ganhar dinheiro em cima de venda de jogador. Então estaria aberto a ouvir uma proposta. A vontade do Richarlison é de continuar na Europa, mas estaria aberto a ouvir proposta de clubes brasileiros. Dentre eles, Flamengo e Palmeiras, que são os times com maior poderio financeiro, e também o Fluminense, que é o time da onde ele veio. Vamos ver se o Flamengo avança nessa negociação, porque realmente é um nome interessante. Para ele é muito interessante voltar ao Brasil, porque ele ficaria mais perto da seleção brasileira. Ele está tentando cavar essa vaga aí para a Copa de 2026. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você é a favor do Flamengo investir aí no nome de Richarlison para ser o novo camisa 9 do Flamengo, de repente disputar vaga aí com o Pedro. Falando de Vasco aqui, um clássico que vai acontecer apenas na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas que já está causando muita polêmica, porque o Pedrinho quer porque quer levar esse jogo para São Januário. Ele usa o argumento de que no dia 18 vai ter um evento da Igreja Universal, no dia 17, né, eu descobri hoje, vai ter o evento do Thiaguinho, tardezinha, é um final de semana de Páscoa, e o jogo seria no dia 19, né? O BEP divulgou que para ser em São Januário, seria apenas com torcida única, né? Só que tem um documento da CBF que impede que haja clássicos em campeonatos que ela organize em São Januário. O único clássico liberado lá em São Januário, aqui do Rio de Janeiro, é contra o Botafogo, porque o Botafogo tem uma torcida menor. Na verdade, não é por conta disso, é porque o Botafogo, brincadeiras à parte, o Botafogo tem uma parceria com o Vasco. Então é o único clássico que estaria liberado. Ou seja, muito pano para manga, apesar de ser só na 5ª rodada, existe ainda a possibilidade do Vasco vender esse mando de campo. O Flamengo não é contra o jogo em São Januário. O que o Flamengo é contra é a torcida única. O Flamengo aceita jogar lá mesmo levando pouco público, mas o Flamengo só não quer ter um jogo só do Vasco e na volta só do Flamengo. Até porque isso acaba com a magia do futebol. E para finalizar o nosso vídeo aqui, falar da reciprocidade do Flamengo. O Flamengo vai agir agora assim como os clubes estão agindo com os torcedores que vão ver os jogos fora de casa. Então, se o Grêmio, por exemplo, cobrar R$200 no ingresso, quando o Grêmio vier jogar aqui, o Flamengo vai cobrar R$200. Se cobrar 50, o Flamengo vai cobrar. Porque a gente sabe que muitos times querem cobrar valores altíssimos para ganhar dinheiro em cima dos flamenguistas que moram nessas cidades, né, que não podem vir aqui ao Rio. Então, quando eles veem o Flamengo jogar, eles vão pagar o que for. Então, o Flamengo vai agir da mesma forma. Então, quanto mais alto for o ingresso, mais alto vai ser assim. O que é mais justo, né? E já deveria estar acontecendo há muito tempo, mas só vai ser implementado essa reciprocidade agora no Campeonato Brasileiro de 2025. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, não seja como essas pessoas que assistem o vídeo e não se inscrevem no canal. Dá uma motivação para outro flamenguista como você, até para a gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui de resumir as notícias diárias do Flamengo. E já sabe, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!